Olá, boa noite. Boa noite. Papa recebe religiosos de 4 congregações. E pede a todos que não descartem, mas acolham e abracem a todos. Arcebispo de São Paulo leva mensagem de esperança e conforto a familiares das vítimas de acidente aéreo em Vinhedo. Projeto de lei na Câmara propõe prorrogação de licença maternidade para casos de internação prolongada. Relatório do Semanem aponta que mais de 1.500 cidades do país sofrem com a estiagem. Governo fecha acordo salarial com servidores federais do meio ambiente. Rio de Janeiro tem manhã mais fria do ano e a menor temperatura em 13 anos. Festa de Nossa Senhora da Abadia de André Quissé, Minas Gerais. Um ano depois, nossa equipe retorna ao povoado de Presidente Olegário. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco recebeu membros de 4 congregações que participam dos capítulos gerais de suas comunidades. As Irmãs Missionárias Dominicanas de São Sisto, da Sociedade do Sagrado Coração de Jesus, da Apresentação de Maria e os sacerdotes da Sociedade das Divinas Vocações. O Santo Padre disse que é importante escutar o Espírito Santo para continuar a florescer as inspirações carismáticas dos fundadores e fundadoras. Lembrou 3 dimensões apostólicas da vida religiosa: discernimento, formação e caridade. E pediu, por favor, não selecionem as pessoas com critérios mundanos, mas acolham, abracem a todos, amem a todos. A igreja recorda hoje Santa Dulce dos Pobres, que ficou bastante conhecida como Anjo Bom da Bahia. Na paróquia dedicada a ela, em Belo Horizonte, o dia começou com uma celebração para aqueles a quem a irmã Dulce se dedicou de forma especial. O dia amanheceu frio na capital mineira. Nem mesmo a temperatura baixa desanimou os fiéis da paróquia Santa Dulce dos Pobres de celebrar o dia de sua padroeira, a primeira santa brasileira. Dona Maria Vitória é devota do Anjo Bom da Bahia e fez questão de participar da celebração e agradecer. Vale a pena, muito bom. Eu fiquei ontem à noite até tarde, aí eu vim aqui. A primeira missa do dia é celebrada por Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, foi dedicada aos idosos e enfermos. Colocamos uma missa um pouco mais cedo, mesmo que muitos dos que participam da paróquia trabalham e não possam estar presentes, mas para a gente cuidar desses que também precisam, como Santa Dulce cuidou. Dulce foi o nome escolhido por Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes ao professar seus votos na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição em 13 de agosto de 1933, em Salvador, na Bahia. O nome é uma homenagem à Mãe Dulce. Sua dedicação aos mais pobres e necessitados a tornou conhecida como Dulce dos Pobres. E aí Santa Dulce, desde quando ela era criança, ela tinha uma ligação muito forte com os doentes, com os pobres, com os aleijados, com os órfãos, naquela região de Salvador. E aí com isso, Santa Dulce, ela doou verdadeiramente a sua vida para encontrar-se com Jesus Cristo. Na oração, mas também nesses mais fragilizados. Santa de devoção de Verônica, que hoje veio agradecer pela graça alcançada. Eu perdi todos os movimentos da minha perna, do joelho para baixo. No início da novena de Santa Dulce, eu comecei a sentir uma parte, da minha perna. E ali eu simplesmente soltei as muletas e comecei a andar. O importante é fazer a caridade, não falar de caridade. Essa foi uma verdade vivida por Santa Dulce dos Pobres até o fim de sua vida, um exemplo a ser seguido pelos cristãos. O amor aos pobres é uma tônica fundamental na vida cristã e para que nós possamos viver com autenticidade o seguimento de Cristo. Que ela seja inspiração para toda a nossa igreja e para a nossa sociedade, para que a sociedade cuide da vida e dos pobres. Em Lorena, no interior de São Paulo, os fiéis participam da novena preparatória para celebrar a festa de Nossa Senhora da Piedade. Vamos até lá porque Alan Toledo está ao vivo e traz as informações. Boa noite, Alan. Boa noite, Mauricéia. Este ano o tema da novena é Com Maria Viver o Ano da Oração.
Como vocês podem ver, acontece neste momento a procissão de entrada para o 8º dia da novena em honra e glória à padroeira Nossa Senhora da Piedade. E ao meu lado, o Padre Luiz Gustavo, que é o pároco desta igreja. Padre, sua bênção. São 9 dias de muita entrega, de muitas bênçãos vindas de Nossa Senhora, não é mesmo? Nós temos a alegria de celebrar como comunidade este tempo de fortalecimento da nossa fé, da nossa devoção. Tempo forte onde estamos vivendo, como pede o Papa Francisco, o ano da oração. Aprendemos de Maria, modelo dos orantes, como nos dirigir a seu Filho Jesus. Padre, no dia da padroeira, no dia 15, tem uma programação toda especial também para quem vem aqui à Catedral, não é mesmo? Para todos os lorenenses, para todos os diocesanos de Lorena, também os visitantes e amigos, nós teremos um dia todo especial. Nós teremos a primeira missa às 6h15, seguida da missa das 8 horas. E temos também a missa solene com o nosso bispo, que inclusive será transmitido pelo sistema Canção Nova de comunicação, a missa das 10 horas da manhã. No período da tarde, a tradicional procissão às 17 horas. E por fim, a missa, onde nós louvamos e agradecemos a Deus por mais um ano de bênção, por uma linda novena que nós estamos celebrando. Padre, muito obrigado, que Deus o abençoe. E olha só, agora vocês vão conhecer uma história de devoção à Nossa Senhora da Piedade. É uma história entre um neto e uma avó que pediram a intercessão de Nossa Senhora por uma cura e foram atendidos. Nos passos da fé, Tânia dedicou a vida a honrar Nossa Senhora da Piedade e, por intercessão dela, alcançou o milagre da cura para seu neto. Diagnosticado com leucemia aos 9 anos, Davi enfrentou uma longa jornada de tratamento que durou 2 anos e 6 meses. A primeira coisa que eu fiz foi falar com a Nossa Senhora da Piedade. Ela que sempre, tudo que eu peço a ela, eu consigo. Tudo. E eu falei com ela nesse dia: mãezinha querida, eu entrego o meu filho, como a senhora está com o seu filho no colo, eu entrego o meu neto. Unir suas dores às dores de Cristo. Hoje, aos 15 anos, o jovem expressa sua gratidão servindo a Deus como acólito e tem na avó o maior exemplo de que confiar nos desígnios do Senhor é o caminho. Sempre minha mãe falava assim pra mim, pegava minha mão, rezava junto comigo. A gente rezava o tempo todo, Nossa Senhora, a Piedade, sempre nos ajudou muito, sabe? Na minha vida, sinceramente, eu sou muito grato por tudo isso que Jesus e Maria fez por mim. Eu quero recompensar o máximo possível que eu posso para Jesus e Maria, o máximo. Neto e avó andam juntos. O que antes era escuro e incerto, hoje ganha o brilho de Maria e a certeza do cuidado de mãe. Minha avó chamou um monte de amigas dela, como minha mãe também, meu pai, falou de um monte de pessoas até fora da cidade também, para rezar por mim. Eu fico muito grato por ela. Eu quero dizer só que eu fico muito grato, que eu amo você, que eu amo minha mãe, meu pai, e que eu queria fazer o máximo de tudo para mostrar amor e afeto por elas. Que bonito ver esse espírito de gratidão, né? Está em andamento na Câmara dos Deputados o projeto de lei que garante a prorrogação da licença maternidade em casos de internação prolongada da mãe e do bebê. Partos prematuros também entram no texto. O texto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. O objetivo é que o prazo da licença maternidade só comece a ser contado a partir da alta hospitalar. O salário maternidade, neste caso, também deve ser estendido. Em casos de complicações do parto ou parto antecipado, é medida que promove diretamente a promoção da maternidade e da infância, tendo em vista que permite que a mãe esteja presente durante todo o período de recuperação do bebê. A medida deve valer para internações que ultrapassem 15 dias, já que a Previdência Social garante que períodos de repouso anterior ou posterior ao parto possam ser validados por meio de atestados
atestado médico durante 2 semanas. Vale lembrar também que o STF, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, já garantiu o direito das mamães de bebês prematuros à extensão da licença maternidade para aqueles casos em que haja internação superior a 2 semanas. A medida deve proporcionar tempo de qualidade da mãe com o filho. Além do mais, é necessário que a mãe possa se recuperar fisicamente caso tenha passado por algum problema de pós-parto, garantindo assim a proteção integral da maternidade. Ela vai ficar tranquila, não vai se preocupar, porque depois ela vai ter a licença dela, né? E para o bebê é muito importante, ele entra lá e sai um pouco debilitado. Então, com a mãe perto, é muito melhor a recuperação do bebê. Depois do nascimento, Jéssica precisou acompanhar o filho por 5 meses na UTI. O bebê faleceu de complicações no coração. Já havia passado 120 dias, mas ele ainda estava na UTI. Então aí eu mandei essa declaração para o RH só que aí, né, acabou que logo em seguida, né, pouquinho tempo depois já veio o óbito. E aí foi onde, de fato, começou a contar a licença. Jéssica teve direito aos 4 meses da licença maternidade. O governo fechou um acordo salarial com servidores federais ambientais, encerrando uma greve que já durava mais de um mês. A negociação prevê reajustes salariais e reestruturação de carreiras. O acordo foi assinado nesta segunda-feira, encerrando a greve dos servidores do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio. O texto prevê reajustes salariais e reestruturação de carreiras, incluindo a ampliação das tabelas de remuneração e reposicionamento dos servidores a partir do ano de 2025. A Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente expressou decepção, afirmando que o acordo foi aceito a contragosto e que a mobilização continuará. Um novo acordo sobre a compensação dos dias parados deve ser firmado até o fim da semana. De Brasília, Cristiano França, para o Canção Nova Notícias. Este período de estiagem traz preocupações. Mais de 1.500 municípios foram gravemente afetados pela seca. A falta de chuva tem reduzido o nível de rios e requer cuidados com a saúde. Devido ao baixo volume de chuvas em algumas regiões do Brasil, mais da metade das cidades brasileiras se encontra em alerta. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, 2024 está sendo um ano com longos períodos de seca. Os dados do CEMADEM registram ainda que o Brasil tem mais de 1.000 cidades sofrendo com seca extrema ou severa, o que representa 1/5 dos municípios do país. As regiões mais afetadas incluem Amazonas, Mato Grosso, Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Essa situação acontece principalmente devido aos baixos índices de chuva, que influenciaram nas condições climáticas e geraram baixa umidade do solo. A gente vê muito impacto na agricultura, então cultivos que estão em andamento no momento, eles podem sofrer uma queda na produtividade, né? Assim, os cultivos eles têm uma fase mais crítica ali do plantio. Os cultivos que ainda vão começar, eles precisam, né, esperar as condições melhores de chuva. Cerca de 1.595 municípios apresentaram seca severa em pelo menos 40% de suas áreas de uso no último mês. Aqui na capital paulista, o trabalho para identificação e liberação dos corpos das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo continua sendo realizado pelo Instituto Médico Legal. Ontem à noite, as famílias que estão hospedadas em um hotel na região central receberam a visita do cardeal Odilo Scherer.
Terça-feira com movimento intenso no IML Central de São Paulo. Além dos 40 profissionais, entre médicos, antropólogos, dentistas legais e radiologistas, equipes do Instituto de Identificação Ricardo Gambleton Daut dão apoio aos trabalhos. Mesmo com mais da metade dos corpos identificados, o governo de São Paulo esclareceu que cada caso possui uma complexidade e que não é possível estimar um prazo para a conclusão dos trabalhos. Na última segunda-feira, a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, notificou a empresa aérea Voipés para esclarecimentos sobre o atendimento prestado aos familiares das vítimas. O órgão também solicitou à companhia informações dos atendimentos ao público em geral e detalhes técnicos sobre as aeronaves. Em nota, a Voipés informou que, neste momento, a prioridade está em oferecer apoio estrutural e psicológico aos familiares das vítimas e que, em respeito à privacidade, não divulgará o local que essas pessoas se encontram. Ainda na segunda-feira, em um ato de solidariedade, o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, se encontrou com familiares das vítimas do acidente. O que eu pude perceber é que está tendo boa assistência, né, aos familiares que ali estão aguardando a liberação dos corpos. Mas, sobretudo, eu quis dizer uma palavra e depois também fazer um momento de oração com essas pessoas, o que foi acolhido muito bem, pelo que pude perceber. As pessoas assim participaram da oração do Pai Nosso que a gente fez, depois eu dei a bênção também. E de resto, por que um acidente aéreo, por que morreu, a gente não consegue ter uma resposta e por fim a gente tem que se colocar na mão de Deus. Esses foram os assuntos de hoje aqui de São Paulo. Amanhã voltaremos com novas informações. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar a autonomia financeira do Banco Central nesta quarta-feira. A votação do texto foi adiada em julho. Os senadores querem dar autonomia para o banco gerir os próprios recursos. O governo é contrário à mudança. A autonomia orçamentária e financeira do Bacen está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira. Caso a proposta de emenda à Constituição seja aprovada, a análise no plenário só deve ocorrer depois das eleições municipais. O texto enfrenta resistência de parlamentares que apoiam o governo. Não há nenhum problema conosco, nenhum. A forma de atingi-la que nós não concordamos, de transformar o Bacen em uma empresa. O Banco Central já possui autonomia operacional como autoridade monetária do país. Caso a PEC seja aprovada, deixará de ser vinculado ao Ministério da Fazenda, tornando-se uma empresa pública com orçamento próprio e sob supervisão do Congresso Nacional. Para o relator da proposta, a autonomia do Banco Central é fundamental para a política monetária do país e pode ser um sinal claro para o mercado internacional da preocupação do Brasil com a economia. É uma autonomia que agora é total. Por que orçamentária? A gente discute exatamente isso. Para que o Banco Central continue fazendo o seu papel cada vez melhor, se equiparando aos grandes bancos centrais do mundo inteiro, aos modernos que têm autonomia, que ele possa ter autonomia para dizer onde gastar o seu dinheiro, como gastar, principalmente com inovação. O Banco Central é uma autarquia de natureza especial, responsável pelo controle da inflação no Brasil. Para o economista, a autonomia completa dará mais confiança ao investidor, além de prover a inovação da autoridade monetária. Se houver um sucateamento do Banco Central, cada vez mais vai ficando mais difícil fiscalizar, lançar novos produtos, lançar novas soluções, novos serviços, como Pix, como Drex. Os deputados analisam hoje o segundo projeto de regulamentação da reforma tributária que cria o Comitê Gestor do novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que vai substituir os atuais ICMS e ISS. Ontem, os deputados aprovaram o regime de urgência para a proposta. A repórter Camila Castro tem as informações ao vivo, direto do Congresso Nacional. Boa noite, Camila.
Olá, Reinaldo, boa noite a todos. O relator do grupo de trabalho que trata do tema, o deputado Mauro Benavides Filho, disse que está confiante na aprovação, pois o texto está bem estruturado e espera mais uma vitória nesta terça-feira. Ontem à noite, a Casa aprovou por 308 votos a favor e 142 contra a criação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, que será encarregado de administrar o IBS, tributo estadual, a ser criado pela reforma tributária para substituir o ICMS nos estados e o ISS nos municípios. O primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária, que institui o IBS e a contribuição social sobre bens e serviços, o KBS, foi aprovado na Câmara em julho e agora, então, aguarda a análise do Senado Federal. Esta segunda etapa trata da organização e distribuição desses tributos. De acordo com a proposta, o Comitê Gestor será composto por um Conselho Superior, órgãos subordinados como a Secretaria-Geral e a Corregedoria, além de uma diretoria executiva com 9 secretarias. Outros assuntos do texto são os impostos sobre patrimônio. O comitê pretende organizar como será tratado o imposto sobre transmissão de causa, morte e doação e o imposto sobre transmissão de bens de imóveis. Boa noite. Boa noite para você, Camila. Bom descanso. Muito obrigado, hein? Nesta terça-feira, o Rio de Janeiro registrou a madrugada mais fria dos últimos 13 anos. Os termômetros chegaram a 8,3 graus na Zona Oeste. O fenômeno tem surpreendido os cariocas até mesmo em Bangu, um dos bairros mais quentes da cidade. Veja na reportagem de Vinícius Cruz. Conhecido por ser um dos bairros mais quentes do Rio, Bangu tem enfrentado um clima atípico nos últimos dias, devido à chegada de uma frente fria. Não é comum, não. Coisa de carioca, né? Andar de chinelinho, ficar quente. Aí eu botei 2 casacos para tentar esquentar a mão também, muito frio. A gente está acostumado com esse calor de 30 graus, né? Então eu acredito que o pessoal está estranhando, né? Mas eu, pessoalmente, eu gosto. Já estou há muito tempo desacostumado com frio. Na verdade, sou gaúcho, né? Aí eu já estou desacostumado com frio. Já arrependi com o frio daqui. Já é pior do que de lá. A frente fria trouxe uma queda significativa nas temperaturas, desafiando o calorão que os moradores de Bangu estão acostumados a viver nessa época do ano. Durante a madrugada, as temperaturas chegaram a registrar 8 graus. Enquanto os cariocas estão acostumados com as altas temperaturas que marcam a estação, muitos se surpreendem ao sair de casa e se deparar com um frio incomum. Eu amo frio, né? Mas aí tá demais. Tá demais. Poxa, mesmo assim com esse casaquinho na humildade, é um frio que mesmo assim tá frio demais. Mas é a natureza da nossa vida, né? Deus quer assim, vai fazer o quê, né? Olha, vem muita gente procurando um cafezinho por conta do frio, né? Tem saído muito café, o povo quer se aquecer, né? Eu nunca tenho sentido esse tão frio que tá fazendo ultimamente. Os moradores de Bangu tentam aproveitar o clima peculiar para fazer suas atividades sem dispensar o bom uso dos casacos. E assim, Bangu vive um momento inusitado, lembrando a todos que o clima pode ser tão imprevisível quanto a vida na cidade maravilhosa. A quarta-feira ainda será fria e o ar segue seco no centro-sul do país, enquanto no centro-norte o calor ganha força. A baixa umidade do ar está presente em diversas localidades. É o caso de Cuiabá com 17%, Goiânia com 23% e Palmas com 28%. Lembrando que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal para os seres humanos é entre 50% e 60%. As temperaturas permanecem bem baixas em algumas capitais. É o caso de Porto Alegre e São Paulo, com mínima de 7 graus, Belo Horizonte com mínima de 9 graus e Campo Grande e Goiânia com mínima de 13 graus. A onda de frio atua sobre o centro-sul do país até amanhã. E na região sul pode gear pela manhã, na Serra, nos vales, na Campanha Gaúcha, também no sul do Paraná e de Santa Catarina. Inclusive o mar vai estar agitado na costa do sul e da região sudeste. No sudeste, as temperaturas vão continuar baixas. Pode inclusive gear na Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e Campos do Jordão. E hoje, no Rio de Janeiro, a temperatura foi a mais baixa dos últimos 13 anos, com 8,3 graus.
No centro-oeste, vai ter queda de temperaturas no início da manhã, no sul do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, mas esquenta durante a tarde. No norte do país, a possibilidade de chuva. No centro-norte do Amazonas, Roraima, centro-norte do Pará e Amapá e também no Tocantins, aliviando a secura em Palmas. Por fim, no Nordeste, chove forte no litoral da Bahia e na costa do Maranhão até Pernambuco, onde pode ter pancadas de chuva. No interior nordestino, faz calor e não chove. Os termômetros marcam mínima de 21 graus em Teresina, 22 em Recife e Salvador e máxima de 31 graus em Fortaleza e 37 em Teresina. A obra Canção Nova é a Casa de Maria, o território sagrado do Pai das Misericórdias. Obra mantida por doações de sócios, amigos, benfeitores, de gente que acredita na vida, semeia esperança, de pessoas que constroem pontes para anunciar o Evangelho. Essa construção passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum e nos inspiram para um mundo melhor. Vejam só, nós estamos com 39% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas nesse mês de agosto. Vá lá, acesse clube.cançãonova.com, conheça mais, faça sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Sua contribuição evangeliza. Obrigado por sua fidelidade. Olha, um ano depois de cobrir pela primeira vez a festa de Nossa Senhora da Abadia de André Quissé, nossa equipe retorna ao povoado de Presidente Olegário, no Noroeste Mineiro, para falar da programação da festa este ano. Matheus Alves está ao vivo e traz mais detalhes para a gente. Boa noite, Matheus. Quer dizer que o santuário está recebendo mais gente por aí? Boa noite, Reinaldo, Mauricéia, você que acompanha o Canção Nova Notícias. Um ano depois e aqui estamos no Santuário de Nossa Senhora da Abadia de André Quissé. Hoje, 9º dia da novena, está sendo celebrada, presidida pelo Padre Preguinho. Você pode observar, o santuário está tomado de romeiros de todas as partes do estado de Minas Gerais, viu? E romeiros que eu vou conversar agora. Tem um casal aqui do meu lado que vai falar um pouquinho mais sobre a sua experiência com Nossa Senhora da Abadia de André Quissé. Boa noite. Como que é observar isso todos os anos, participar há tantos anos desta romaria? A gente sempre participa desde criança, né? Uma tradição trazida pelos nossos avós, os nossos pais, e nós estamos repassando para as nossas crianças também. Quais graças você já alcançou pela intercessão da Virgem da Abadia de André Quissé? Inúmeras graças, inclusive quando eu sofri um acidente, né? A minha família recorreu à intercessão de Nossa Senhora e graças a Deus a graça foi alcançada. É isso, obrigado por estar aqui e participar conosco, você e toda a família, viu? Olha, aqui em André Quissé as romarias acontecem de carros de boi, existem também as cavalgadas e as pessoas vêm a pé e também de bicicleta para cá. E agora eu vou conversar com o famoso reitor do Santuário de Nossa Senhora da Abadia de André Quissé, Padre Marino. Padre, ano passado a gente esteve aqui, produziu um documentário, o Jean César, hoje diretor do jornal, chefe de reportagem, esteve aqui também, mostrou essa devoção para todo o Brasil. Quais resultados o Santuário de Nossa Senhora da Abadia de André Quissé recebeu desde então? Olha, a presença de diversas pessoas que vêm aqui no santuário pela primeira vez, sobretudo do estado vizinho do Goiás, da Bahia, não é? Da capital mineira, vem de São Paulo e de diversas regiões do país. E outros que estavam há muitos anos, décadas sem vir aqui, quando viram se maravilharam com o nosso santuário, de vê-lo como está e retornaram. Foi uma bênção, uma graça de Deus e abrir esse projeto, né, das visitação da Canção Nova nos santuários do Brasil, das romarias. Foi uma bênção. Excelente, padre. E olha, com tanta gente o senhor não fica parado, né? E o santuário também foi ampliado. E tem novidade, porque agora Nossa Senhora da Abadia saiu aqui do nicho e está lá ao fundo da igreja, agora com um corredor para veneração. Certo. Foi feita a reunião juntamente com o projeto, junto com o nosso bispo, e a gente abriu espaço para acolher os romeiros durante as celebrações da Santa Missa, porque antes era dentro do próprio santuário, continua de fato dentro do santuário, mas precisava entrar aqui no átrio central aqui da igreja para chegar nos pés da imagem. Agora foi construída uma passarela. O presbitério veio um pouquinho mais para próximo do povo, criou-se a passarela, entra de um lado da igreja, sai do outro lado. As sacristias foram para os apartamentos dos padres, dos sacerdotes que ficavam atrás do santuário, e foi necessário construir mais 2 salões para acolher os romeiros, para fazer reuniões, e junto com isso construiu também novos apartamentos para os sacerdotes, além de outras mudanças aí em torno do nosso santuário.
Excelente, padre. De forma breve, amanhã tem o tradicional desfile dos carros de boi e depois, na quinta-feira, o encerramento da festa. Isso mesmo, e ainda com o acendimento das fogueiras a partir de hoje, a cada dia. Excelente, padre. Obrigado por sua participação aqui conosco. E olha, eu tenho aqui um presente que veio lá de Cachoeira Paulista para o senhor. Simples Ato de Evangelizar, do Jean César. É um livro em nome de toda a redação. Um presente para o senhor e obrigado por nos receber aqui novamente. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos, nosso santuário. E viva Nossa Senhora da Badia! Viva Nossa Senhora da Badia! Eu volto com você, Reinaldo. Viva, boa noite para você. Obrigado. A Canção Nova está celebrando hoje o centenário de nascimento de Dom João Hipólito de Moraes. O religioso foi o 6º bispo da Diocese de Lorena, no interior do estado de São Paulo. Dom João Hipólito de Moraes foi um bispo com poderes de conferir os sacramentos da confirmação e da ordem. Atuou na direção espiritual da Diocese de Lorena. O atendimento é uma coisa seríssima, é uma questão de consciência. Não é que isso não se tem tempo para a consciência, se eu me fiz sacerdote para isso. Teve sua história de vida sacerdotal entrelaçada ao surgimento da comunidade Canção Nova. Ele já conhecia todo o trabalho do Padre Jonas, dos primeiros membros da comunidade Canção Nova, ele acompanhou, certo? E por isso a relação com Dom João Hipólito foi sempre uma relação de comunhão. O maior centro de evangelização católico do Brasil leva o nome de Dom João Hipólito, na chácara de Santa Cruz, em homenagem ao bispo. Nada mais justo do que prestar a Dom João Hipólito de Moraes esta bela homenagem. Ele aprovava a Canção Nova como uma obra de igreja, como uma obra que verdadeiramente dava a sua contribuição para a ação evangelizadora da igreja. Aqui na Catedral Nossa Senhora da Piedade, em Lorena, encontra-se os restos mortais deste grande homem de Deus. Padre Rivelino Nogueira foi uma das ovelhas pastoreadas pelo responsável da Diocese de Lorena. Desde quando eu tinha os meus 16 a 17 anos, que eu já tinha um contato com ele. Então ele que me motivou a ir para o seminário. Padre Rivelino expressa o carinho que tinha por ele. Tinha ele como grande pai. Ele era um santo homem. O elo paternal e filial só aumentou com o passar do tempo. Os 7 anos de seminário, fiquei com ele na catedral. Ele não deixou eu ir para pastoral nenhuma. Desde sua ordenação, Padre Rivelino traz consigo as palavras e ensinamentos desse grande mestre espiritual. Posso dizer que eu sempre me espelhei nele. Acolhida nas pessoas, atender as pessoas, os pobres, os humildes, nas celebrações. Saudoso Dom João Hipólito de Moraes. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista em instantes ao programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná. Às 9 tem Reinflama e às 10 o PHN. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite. Boa noite. Paz para você.